Graça e paz, igreja. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. É com o coração assim, repleto de alegria, que nós estamos aqui para celebrar aquele que merece. E a nossa quinta confraternização, ano passado não foi possível. Então assim, eu estou assim muito feliz. Espero que mais alguém venha estar feliz também comigo. Amém? E antes de ministrar a palavra, eu gostaria de passar um pequeno filmeto. Gostaria que o Bruno desligasse as lâmpadas, por favor. E o tema é Mulher de Detalhes. Normalmente nós passamos bem no começo do culto, só que da outra vez, muitas de vocês perderam, porque como era bem no começo, ainda tinha gente chegando, e eu deixei para agora, que eu gostaria que todos vocês prestassem bem atenção, porque eu cacei assim no YouTube, e essa me chamou muita atenção. Eu amei, e eu gostaria que você prestasse atenção e recebesse essa palavra de Deus. Quando Deus fez a mulher, ele já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou: Senhor, por que o Senhor gasta tanto tempo com essa criatura? E o Senhor respondeu: você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico, e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar como uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao Senhor: e esse é apenas o modelo estándar? E disse mais: Senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o Senhor retrucou: não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou: por que o Senhor a fez assim tão suave? E Deus respondeu: eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu: não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse: Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o Senhor que o Senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus, com toda a sua paciência, disse: isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou: o que é uma lágrima, Senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse: as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo, que disse: és um gênio, Senhor, pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse: sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes
quando pensam que já não há mais salvação, quando pensam que já não há mais forças, sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem. Lindo, né? Você pode dizer, esta mulher sou eu, e eu não tenho defeito de fábrica. Amém? E nós vamos falar um pouco sobre uma mulher extraordinária, que eu a amo de paixão. E esse texto já foi lido aqui, mas eu gostaria de lê-lo novamente com vocês. Fica em Lucas capítulo 1, e o versículo 26 até o 38. Amém? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: Eis-me aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você pode dizer amém? Amém. A primeira ministração, a minha primeira oportunidade que eu tive para falar, que já tem um bom tempo, eu falei sobre a Maria. E eu falei sobre obediência. Porque na verdade foi uma área na qual eu fui tratada. E eu ainda continuo no processo, né? Porque o nosso processo com o Senhor, ele não termina nunca. Você nunca pode dizer, estou pronto. Nunca. Sempre falta algo mais para Ele ajustar em nossa vida. Amém? Então, aqui nós vamos explorar um pouco sobre esta mulher, que é uma mulher esplêndida, e entre tantas outras que nos ensina tanto de Deus, eu tenho aprendido muito com ela. Eu até falei aqui na nossa reunião que nós aprendemos a falar eis-me aqui com ela. Amém? E o tema é: fui chamada para um propósito. E o Senhor assentou este tema em meu espírito já tem 1 ano. Acho que um pouco mais de 1 ano. E assim ele foi sendo desenvolvido. Eu acho que, me perdoem gente, mas eu passaria a noite inteira falando aqui. E Maria, ela foi uma mulher que agradou o coração de Deus. Agradou. Ela era uma pessoa
pronta, voluntária, disposta. E eu gostaria de falar sobre 3 tópicos nessa noite. Primeiro, sobre o chamado. Segundo, sobre renúncia. E terceiro, sobre responsabilidade. Então, vamos falar um pouco sobre o chamado? Então, nós lemos aqui, nós conhecemos um pouquinho da história desta tão grande mulher. E o lindo é descobrir que o seu chamado não era sobre ela. Não dizia respeito a ela, a sua pessoa, mas era sobre ele, sobre Deus, sobre aquela semente que estava sendo desenvolvida no seu ventre. Então, o seu chamado, nosso chamado, não é sobre nós. Você não foi chamado para se autopropagar, tá? Para virar fotos de painel das capas principais das redes sociais, para brilhar, né? Que assim muitos querem ser a estrela. Então, o nosso chamado não é sobre nós, não é sobre nós somos ou quem nós somos, e sim sobre quem Ele é. E é isso que eu quero falar um pouco hoje sobre o chamado. Ele não é para revelar quem eu sou, mas é para revelar quem Ele é. Acontece o seguinte, que muitas vezes nós interpretamos isso errado. E aí, a gente se enche, né? E quer virar estrela. Se acha o tal. O nosso chamado é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Nós fomos chamados para propagar o reino. Olha só a responsabilidade que nós temos. Para propagar o reino de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Este é o propósito do chamado. Fazer a vontade de Deus. Tem o tema. Fui chamado para quê? Para fazer a vontade de Deus. Não a minha vontade. Não o meu querer. Então, quem está no centro não sou eu. Quem está no centro é Ele. Só que a gente quer tomar a cadeira, né? Quer tomar o trono. Levanta, Jesus. Levanta. Deixa eu sentar. A gente vê muito isso. E nós conseguimos identificar quem tem o chamado e quem não tem. Sabe por quê? Porque quem tem o chamado não quer aparecer. Quem tem o chamado não quer brilhar. Quem tem o chamado, deixa ele brilhar. Maria entendeu tão bem isso, a ponto de se entregar para assim servi-lo. Ela entendeu. Aqui no texto, do versículo 30 ao versículo 31, o anjo, ele tem um bate-papo com ela. E ele fala ali algumas coisas para Maria. E no final, ela captou a mensagem. Ela entendeu.
Nós precisamos entender. É que, na verdade, muitas vezes a gente entende, só que a gente entende errado. Entende errado. Venha a nós o meu reino, seja feito a minha vontade. Não é verdade? A gente entende errado. Essa é a questão. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feito a tua vontade. Maria entendeu isso. Então ela disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. E o eis-me aqui de Maria envolveu renúncia. Ela teve que abrir mão de muitas coisas. Ela se anulou para fazer a vontade dele. Ela não queria aparecer, porque ela preferiu deixar ele brilhar através da vida dela. Para fazer a vontade de Deus, ela se anulou. Ela abriu mão de tantas coisas. Imagina uma mulher grávida, ainda não estava casada, mas disse: eis-me aqui. Isso era muito sério. Ela corria o risco de ser apedrejada. Nós corremos risco por causa do nosso chamado. Nós passamos por situações difíceis. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena tudo isso. Porque quando ele começa a brilhar, não importa. Não importa as pedradas, não importa o que estão falando. A questão é que o nosso eu, ele tem que ser deletado. Porque enquanto eu estiver no centro, eu vou estar fazendo a minha vontade. Eu vou estar vivendo o meu reino na terra. Então é a vontade dele que tem que prevalecer em nós. É a vontade dele. É o querer dele. E ela entendeu isso. Ela não estava nem um pouco se importando do risco que ela poderia correr. Nem um pouco. Quando decidimos dizer: eis-me aqui, para o Senhor, o meu eu tem que ser pregado na cruz. O meu eu, a minha vontade, o meu querer, as minhas exigências, os meus caprichos tem que ser pregado na cruz. Porque não dá, amado, para fazer a vontade dele e ao mesmo tempo querer viver a nossa vontade. A gente tem que decidir. O chamado, ele exige decisão. Ele exige. Ou você se entrega por inteiro, ou você vai fazer de qualquer jeito. E fazer de qualquer jeito qualquer um faz. É por isso que tá difícil de saber quem tem e quem não tem um chamado. Porque tem muita gente fazendo de qualquer jeito. Só que tem a parte boa da história. Quando nós falamos eis-me aqui, mesmo passando por tudo isso, mesmo passando
por situações difíceis, mesmo levando, sabe, aquele dedo assim, do acusador. A parte linda da história é que o Senhor, Ele começa a trabalhar em nós. Ele começa a trabalhar em nós. Sabe, eu tinha uma tremenda dificuldade no quesito de servir. Por isso que eu admiro tanto essa mulher. Eu até servia, mas servia reclamando. Eu até servia, mas em casa o pastor me aturava, porque eu reclamava para ele de tudo que se passava. E o que acontece? Eu mudei a minha forma de ver, porque o Senhor começou a trabalhar em mim. Hoje eu faço, e quando eu vejo alguém que está fazendo de qualquer jeito, que naquele tempo era motivo de eu malhar, eu penso assim: ainda não entendeu. Ainda não entendeu. Ainda precisa entender. Uma vez, uma pessoa me respondeu bem áspera. E eu tinha tudo para responder à altura. Porque eu sou bem rápida também. Quem me conhece sabe que a resposta assim... Missionária Nayana disse assim: como consegue responder tão rápido assim? E eu me calei. E aí eu pensei assim: ainda está passando pelo processo. Sabe, gente, quando nós começamos a mudar nossa forma de trabalhar, é tão gratificante. Você fica com sua linguinha dentro da boca. E aí, você não era diferente do outro. E aí você entende assim: o outro ainda está passando pelo processo no qual eu já passei. Então não tem porquê eu entrar em atrito com meu irmão. Eu tenho que entendê-lo. E isso é lindo, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar e de ver. E isso foi terrível por muito tempo. Essa questão do servir. Eu tinha muita dificuldade. Trabalhei auxiliando cantina. Aí reclamava, porque eu limpava tudo, organizava tudo. A outra ficava conversando com a amiga. Trabalhei com as crianças. Isso bem no começo. Fazia de tudo um pouco. Participei do Ministério de Louvor, acredita nisso? Enfim, mas era assim, sabe? Eu fazia, mas eu não fazia com prazer, com dedicação. Eu fazia por fazer. Eu fazia porque eu tinha que me encaixar em alguma coisa. Até eu me permiti ser tratada por Ele. E aí o Senhor primeiro me falou sobre obediência. Porque quem não serve com excelência é desobediente. É uma pessoa rebelde. E aí foi quando, na época o pastor ele fez uma escala com as pessoas que iam ministrar. Era numa quarta-feira à noite. Nós estávamos em um outro templo, não era aqui. E ele me encaixou em uma dessas escalas. E ele disse assim: Neide, você pode. E eu disse: eu vou ver. Então eu estava no trabalho. E era um dia depois que eu ia ter que ministrar.
Eu estava um dia antes no meu serviço. E eu disse, ai Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar, Senhor? E eu admirava muito as meninas que nos auxiliavam na época. E nós tínhamos assim 2 pastoras excelentes. E que me ajudaram muito. Eu era um bebezinho perto delas 2. E estava no trabalho, foi quando o Senhor foi trabalhando em mim. E quando cheguei em casa no final da tarde, ele disse assim, e aí, Neide, é para amanhã? Você pode? Você está pronta? Eu disse sim. E eu falei sobre Maria e eu falei sobre obediência. E daí para cá, o Senhor foi pondo uma porção. Sabe aquele pingozinho? Ele não pode encher muito, assim, que é além do nosso entendimento. Então, no meu caso, era uma gotinha por dia. E eu percebi que eu fui tomando gosto, tomando prazer pelas coisas do Senhor. E aí eu já não fazia de qualquer jeito. Comecei a ler a palavra, comecei a abrir o coração, e o Senhor começou a derramar. Sabe? O Senhor começou a acrescentar. As gotas já não era uma gota, já foi um tanto mais. Depois comecei ministrando nas células, que a célula foi fundamental. A célula é a escola do discípulo, tá? Cresci muito lá na célula. E é isso, gente. Nós temos que nos permitir. Nós temos que gerar Jesus. Sabe? Maria, ela disse, eis-me aqui. Foi quando aquela semente foi plantada. Foi a partir da decisão de Maria. E ela engravidou. E uma criança, ela não vai pra gente assim logo, já fica grande, fica barrigão. Não! A cada dia vai aumentando. E no mundo espiritual é assim. O Senhor, Ele quer trabalhar em nós a ponto de fazê-lo nascer. Então nós temos que gerar. Nós temos que nos permitir a isso. Só que é uma tristeza, porque muitos abortam. Muitos abortam o chamado. Muitos não se permitem, não deixam Jesus nascer. Alguns estão no processo e vão até bem, sabe? Está crescendo, está desenvolvendo, está cheio de saúde, está saudável, está se alimentando da palavra, mas de repente, cadê? Sabe? Abortou, sumiu, desapareceu, não quer mais saber, já não se envolve mais, vem uma vez ou outra, para fazer aquele migué. E isso é triste. Nós entristecemos o Espírito Santo, porque Ele investiu em nós. Ele investiu em nós. E aí a gente aborta o plano. Aí depois vê o outro irmão que chegou bem depois, já está lá, gerando vida. Aí você olha assim e diz, poxa, eu estou aqui. Fazendo o quê? Então nós temos que deixar o menino nascer. Nós temos que alimentar esse chamado. Qual é a mulher que fica grávida e não toma aquela vitamina? Ela tem cuidado com a sua saúde, com as vacinas, né? Tem que comer
alguns alimentos que venham ter propriedades, vitamina C, ferro. E no mundo espiritual, no reino, não é diferente. Nós temos que nos alimentar. Nós temos que ser pessoas saudáveis. Não crentes raquíticos, mirrados. Sabe, você olha para a pessoa, mas está anêmica. Não está tomando a vitamina, que é a palavra de Deus. Não está tendo esses cuidados diários. Não está indo ao médico. Está faltando as consultas. E o doutor Jesus está lá esperando o paciente. Então é lindo a forma de nós observarmos e ver a dedicação dessa mulher. A renúncia que ela sim teve na sua decisão para viver a vida dele, para servi-lo. Maria, ela serviu com o seu ventre, mas nós podemos servir com o nosso coração. Nós podemos servir com o nosso coração. Tem uma história real, muito engraçada, de quando eu estudava. Tinha uma menina de mais ou menos 14 para os 15 anos. E o nome dela era Maria. E ela engravidou. E ela inventou uma história para a mãe dela, que quem tinha engravidado ela era o Espírito Santo. Lá no estado do Pará. É só no Pará que tem isso, gente. E, na verdade, ela não queria falar para a mãe quem era o José, né? Digamos assim. E nós éramos amigas de classe. E ela disse assim: eu não podia falar quem ele era, porque eles eram amigos, vizinhos. Enfim, era uma coisa assim que a mãe dela não ia aceitar. Era um menininho novo também, um jovenzinho. E aí ela inventou essa. E eu disse assim: e deu certo? Eu falei para ela: deu certo? Ela disse: não. Minha mãe pegou e disse assim: fale o nome dele agora. Ele não vai se livrar da lata de leite. E me deu uma pisa. Bateu. Porque naquela época, as mães, quando descobriam que as meninas novinhas estavam grávidas, apanhava. E ela não queria saber se estava com barriga, sem barriga, não. O chicote comia. E aí, ela ainda resistiu em não falar por alguns dias, mas não teve jeito, não teve mais como esconder, e ela teve que falar o nome do José, né? E o interessante é que na escola nós fizemos um chá para ela. E aí, quando ela estava abrindo lá os presentes, a gente falava assim: ai, olha aqui, trouxe um pacote de fralda para Jesus. Aí virou piada. Realmente, foi cômico por muito tempo. Depois, a mãe fez com que eles dois se unissem, porque tinha que ser assim. Querendo ou não, não tinha como fugir, tá? A lata de leite ele tinha que pagar. Tinha que arcar com as responsabilidades.
Enfim, mas foi super interessante. Porque em pleno século que nós estamos vivendo, se inventar uma história dessa, é bem cômico. Mas só uma mulher viveu isso. Mas nós podemos gerar Jesus no nosso coração, e todos os dias. É uma pena que esse trecho só é lido na época de Natal, gente. Quando chega ao final do ano, né? Uma vez por ano. Vai lá, a pessoa vai ler Lucas. Sabe? E eu tenho observado isso. É uma passagem tão linda. Tão linda. E nós temos que viver isso diariamente. Nós temos que deixar o menino nascer em nós. E quando nós não lemos, nós até nos esquecemos dessa passagem. E quando a gente volta a ler, a gente lembra da história. E a gente lembra da manjedoura. E a gente lembra do que ele passou por nossa causa. A gente lembra de tudo isso. É maravilhoso viver a história. Eu tive o privilégio de ir em Israel ano passado, no mês de março, acho que o dia 3 de março do ano passado. E foi maravilhoso. Eu fui justo aonde esteve a manjedoura. Gente, é lindo você não só ler, mas você pisar na história. E isso era um sonho meu, de quando eu tinha, desde pequena eu tinha esse sonho. Sabe, eu me sinto uma pessoa tão realizada, porque eu jamais imaginei viver tantas coisas que eu tenho vivido. E eu digo, Senhor, eu mereço. Será se eu mereço? Porque durante tanto tempo da minha vida eu fui tão rebelde contigo. Eu fui tão desobediente. É por isso que é lindo quando a gente vive a promessa. O Senhor começa a trabalhar em nós a partir do momento que permitimos. E para isso nós temos que querer. E para isso nós temos que dizer, eis-me aqui. Caso contrário, a gente vai ficar dando pontada, sabe, murro em ponta de faca. A gente fica se cortando. A gente fica dando cabeçada. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Porque a gente quer viver a nossa vontade. E nós temos que entender que não é a nossa vontade, é a vontade dele. O chamado não fala sobre mim. O chamado diz respeito a ele. E aí, nós colocamos assim, todos os nossos sonhos dentro de uma caixa, sabe, de uma caixinha, e trancamos. Quando nós somos rebeldes. E quando nós não queremos fazer a vontade de Deus. Porque a partir do momento que eu disse, eis-me aqui, Ele me levou em lugares que gente, eu jamais imaginei estar. Eu jamais imaginei viver. Então nós vivemos as promessas a partir do sim. É bom dizer, não. Não, Jesus, hoje não. Hoje não dá. Sabe, tá difícil. Aí você quer fazer do seu jeito. Você quer viver os seus sonhos. E aí você se frustra. Você se fere. Você fica com uma alma toda marcada, precisando ir ao médico, precisando tomar vitamina, precisando se consultar, e sabe que precisa. Qual é a mulher que fica grávida
e só aparece no hospital para ter o bebê, sem antes passar por todo aquele processo de consulta. Não existe isso. Não existe. Porque a criança, ela necessita. A mãe necessita. Então eu digo para você, você necessita. Eu necessito. E Jesus está lá. Ele só quer fazer um carinho em você. Ele só quer olhar nos teus olhos e dizer: como você está? Como foi o seu dia hoje? Para mim elas falavam: como você está, Neide? Você tem tomado os remédios? Você tem comido feijão? Você tem comido fígado? Você tem se alimentado de frutas? E tem algumas coisas que tem que serem deletadas do nosso cardápio, né? Todas aquelas bobeiras que nós gostamos e que na verdade nos prejudicam e que prejudicam o bebê. Só que a gente não quer abrir mão disso. A gente quer estar com Jesus. Mas sabe, eu também amanhã vou na balada, e o que que tem? Eu quero estar com Jesus. Mas eu quero também dar uma voltinha por aí na beira do lago com um gatinho. E o que que tem? Afinal de contas, Deus é amor. Então a gente olha de uma forma assim, completamente errada para a coisa. Sabe por quê? Porque o desobediente tem sempre uma boa desculpa na ponta da língua. Tem sempre um porquê. Um porquê. Ama se justificar. Ama. Ama. E o dia está próximo. Ele foi gerado, ele nasceu, ele morreu. E nós sabemos de tudo isso. E sabemos também que ele está para voltar. E olha, deixa eu te falar uma coisa. A contagem está regressiva. A contagem está regressiva. E não é tempo de brincar, nunca foi. Principalmente agora. Então Maria, ela renunciou. Ela viveu uma vida de renúncia. Ela se anulou para fazer a vontade dele. Ela também foi uma discípula de Jesus, tu acredita? O filho e a sua mãe, discípula. Que lindo. Ela servia a ele. Teve uma festa que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ele transformou a água em vinho. E quando todo o vinho da festa acabou, nossa, que vergonha! Acabou o vinho na festa. Não podia acabar, não podia faltar o vinho. O vinho tinha que ir até o final. Só que terminou. E aí, Jesus, ele revelou ali o seu primeiro milagre. E foi linda uma parte que ela fala assim, para as pessoas que foram pegar os potes, né, para se encher com a água. Ela disse assim: fazei tudo quanto ele vos mandar. Tipo assim, e se precisar que eu vá também buscar, eu também vou buscar. Eu também vou ajudar. Jesus, ele não veio pronto. Ele passou por todo o processo, como nós também passamos. Ele foi um bebê, ele caiu, ele se ralou, ele se machucou, ele mamou no seio. Tudo isso.
O lindo é que ele não veio pronto. Sabe por quê? Porque isso prova que ele nos entende muito bem. Porque ele passou também por situações que nós passamos. E só quem passou entende quem está passando. É muito bom quando você está compartilhando uma coisa com alguém e a pessoa diz assim: poxa, já passei por isso. Olha, posso te ajudar também. Eu superei e você também vai superar. Mas é tão triste quando nós presenciamos pessoas que estão tão cheias de si, estão cheias, estão gerando não sei o quê, mas estão tão cheias de si e vazias de Deus. Vazias de Deus. Andam se propagando. Curte. Vai lá. Me curte. Ei, dá lá um like. Ei, me convida. Ei, divulga aí aquele trabalho meu. Estão tão cheios de si que parece que estão carregando o rei na barriga. Sabe? Com o nariz empinado. Só porque é um pastor. Só porque é um apóstolo. Parece que carrega o rei dos reis e senhor dos senhores na barriga. Sendo que quem carregou foi a mulher mais humilde de toda a história. E ela nem queria aparecer. Nem queria. Porque ela entendeu que o seu chamado não diz a respeito dela, e sim fala sobre ele. Quando nós entendemos isso, amado, nós servimos, mas nós servimos assim de todo o coração. De todo o coração. Sabe? A área que o Senhor te cura é naquela área que Ele quer te usar. Na área que o Senhor trata com você, é naquela área que Ele quer usar você para tratar outros. E eu fui tão tratada nessa questão do servir. Eu lembro que uma vez eu fui ministrar e eu fiz um esboço, era aqui na salinha azul, embaixo, quando nós tínhamos o culto de terça. E eu fiz um esboço, sabe de quantos tópicos? 7. E falava sobre servir. Gente, eu achava que existia, achava que podia fazer até o 10. Aí o pastor falou assim: Neide, encerrou. Já passou dos 5 tópicos. E eu disse: ainda não terminei. Ainda não terminei. Fica aí quietinho. Eu ainda não concluí. Eu achava que podia. Eu falei sobre os 7 tópicos que falava sobre servir. Sábado passado foi meu aniversário. E eu havia conversado com a Vera, porque ela estava aqui para receber a bênção, que ela casou, né? E eu disse: não é justo você ficar lá na sala com as crianças. Eu fico com as crianças. Você vai ficar lá em cima, ao lado do teu noivo. E eu cheguei ao culto e Elber sempre pergunta para mim: pastora, quem vai ficar com a turma tal, que se ocupar das crianças tal? E eu disse: eu vou ficar.
eu vou ficar com a turminha da Vera hoje. E ele disse assim, não, hoje é o seu aniversário. E eu disse, e daí se é o meu aniversário? Gente, eu não vejo problema nenhum. Não vejo. Se eu tiver que ficar ali à porta, se eu tiver que vir cedo, porque é de hábito, quando o pastor vem, eu já venho junto. E a gente faz o que é preciso fazer. Eu não vejo problema nisso. Eu não me acho menor, nem maior e nem melhor que ninguém nesse quesito. O que é para fazer, eu faço. E hoje eu faço com uma tão grande satisfação, com um sorriso aqui. E se o outro quiser ficar de papo e não quiser auxiliar no trabalho, eu simplesmente penso, ainda não entendeu, mas vai chegar lá. Porque eu cheguei, o meu irmão também pode chegar. Então, é gratificante quando Deus, ele começa a ser desenvolvido em nós. A ponto de fazermos ele nascer. Porque ele começa a trabalhar em nós. Nós nos tornamos mais agradável até. Mais paciente. Compreendemos o outro melhor. Por que tem muita gente mal-humorada? Por que tem muita gente trombudo? Com aquele bico de limão? Fazendo as coisas de qualquer jeito? Porque precisa entender. O Senhor ainda precisa trabalhar em você. Quando Ele começa a trabalhar, o coração alegre aformoseia o rosto. E aí você tem prazer, tem satisfação naquilo que você faz. Porque você entende que você não está fazendo para você, para aparecer. Para o pastor vir aqui à frente, sabe? E te elogiar, te encher de confetes. Se esqueceram de te agradecer por alguma coisa, né? No momento dos agradecimentos aí, se por acaso teu nome não saiu lá na lista, você entende. Você entende que você estava fazendo para Ele. Agora, quando nós batemos o pé e falamos assim, poxa, o pastor falou o nome de todo mundo, menos o meu. Gente, olha, você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Precisa entender. Não é o seu nome que tem que aparecer. É o nome dele que tem que aparecer. Simplesmente o nome dele. É por isso que ela tinha uma grande responsabilidade. Ela entendeu o seu chamado. Ela viveu uma vida de renúncia. E ela tinha uma responsabilidade. Porque quem tem chamado tem responsabilidades. Quem tem chamado tem que estar pronto para renunciar. Sabe, se o irmão Elber chegar para você e falar assim, por favor, você hoje foi escalado para ficar em tal setor, se ocupar de tal pessoa, fazer tal trabalho. Ele vai conhecer o servo pela sua atitude. Ele vai conhecer.
Sabe por quê? Porque o servo, gente, o servo, ele nem espera ser chamado. E aí aquele que não é servo, se revela logo no olho. Sabe, uma coisa que fala muito mais do que a nossa boca fechada é a nossa expressão no olhar. A forma de como você olha. Ela fala sim e ela também fala não. Ela responde, sendo que a sua boca está fechada. Eu comecei a detectar isso também. Tem tanta coisa que eu comecei, sabe? E aí, a forma de como o servo se manifesta, a pessoa na qual delegou aquela responsabilidade vai perceber se é ou não é servo. Se vai murmurando, se vai reclamando, precisa entender. É por isso que a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto. A gente tem que falar: está precisando de mim? Em que eu posso ser útil? Eu não tenho problema nenhum. Pode me pôr onde você achar que deve, sabe? Porque eu não tenho problema nenhum com isso. Só que tem gente que tem. Gente, deixa Jesus ser gerado. Permita ele nascer. Não aborte o seu chamado. Porque você não sabe se o irmão está sendo usado por Deus para te testar, para ver a tua atitude. E o Senhor, Ele quer realizar uma grande obra em você e você não está se permitindo. Porque estamos dizendo não. Afinal de contas, eu sou a pastora. Afinal de contas, eu sou missionária. Afinal de contas, eu sou uma diaconisa. E eu não posso estar lá, me arrumar tão bela, maravilhosa, para ficar lá naquela salinha lá embaixo. Eu tenho que aparecer. Quer aparecer? Sirva. Sabe por quê? Porque tem um que vai estar olhando. E qual é a nossa responsabilidade? Ponto de interrogação. Qual é a nossa responsabilidade? É representar Jesus na terra. Essa é a nossa responsabilidade. Agora pensa só. Não é qualquer responsabilidade. Gente, ser porta-voz de Deus é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. E a gente quer fazer de qualquer jeito. Quer levar o reino de qualquer jeito. Não tem cuidado com a criança. Qual é a mãe que tem um bebê e deixa 3 dias sem dar banho? Deixa 2 dias sem dar alimentação para a criança? Não. A mãe que é mãe, sabe? Que tem aquele zelo, ela cuida. Ela observa. Ela sente o cheiro de longe. Ah, preciso trocar as fraldas. Né? Tá na hora de dormir. Tem que pôr para dormir. A mãe, ela tem aqueles cuidados básicos. Sabe que isso só nós temos. Por isso que nós somos mulheres de detalhes. E no
no reino não é diferente, gente. Nós temos que fazer valer. Nós temos que ter aquele cuidado com o que fazemos. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que fazer com excelência. Porque eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Ele. Então a nossa responsabilidade é representar Jesus. Aonde você for, você representa Jesus. Aonde você estiver, você é um representante de Jesus. No seu trabalho, na escola, no curso, dentro de um veículo, naqueles momentos que você está sozinho, que não tem ninguém olhando você, você também é um representante de Jesus. Porque nesses momentos é quando Ele mais nos vê. E pelo fato da gente estar sozinho, a gente não está vendo ninguém e a gente começa a fazer umas besteiras. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, essa responsabilidade. Nós somos porta-voz de Deus. Tudo que nós fazemos no reino é para Ele. Eu enviei mensagem para algumas pessoas que eu gostaria que me ajudassem. Na verdade, eu não faço nada sozinho não, tá? Não faço. Eu entendo que a igreja é um corpo. Mão, pé, orelha, boca, nariz, tá? E hoje aqui, você pode ver essa mesa tão linda. Tem uma gotinha aqui, de cada um. O Bruno veio, pôs o painel aqui com o irmão Júnior. O que ele estava fazendo? Fazendo a vontade de Deus. Solange veio, pôs os lacinhos nas garrafas, juntamente com a Aline. A Dani veio, organizou os brindes. Pastora Lila veio, pôs os docinhos. Thais Nara veio, encheu os balões. A gente olha assim e diz assim, sabe, a gente não dá valor. Mas isso é tão importante para Deus. Sabe, quando você põe o seu coração e você faz com excelência, com dedicação. Ai, vamos fazer bonito, vamos celebrar o Rei. Você está fazendo para Ele. Você está representando o reino. Pequenas coisas, gente, faz tanta diferença na nossa vida. O outro não pode se importar. Talvez a pessoa não está nem aí. Só colocar um lacinho disso aqui. Quem é que não sabe fazer isso? Oxi, facinho, facinho. Ela veio cedo. Ela se dedicou. Ela obedeceu. Ela fez com excelência. E isso conta muito. Conta muito. Pode não contar para você, mas para Jesus conta. Como é que você está conduzindo o reino? De qualquer jeito? O Rei está de olho em você. E assim como Ele te convocou, Ele pode te despedir. Entendeu? E é muito triste quando nós somos despedidos de um trabalho. Não é verdade? Final de semana não tem mais aquele churrasco no quintal. A gente tem que começar a economizar, né? Porque cada centavo vale muito. Então a gente começa a dar valor. Nós temos que começar a dar valor a pequenas coisas. Porque isso conta muito para Jesus. Conta muito.
Maria, ela valorizava, sabe, as pequenas coisas. Sabe, gente, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus como aquela mulher. Mas hoje em dia, as Marias estão tão ocupadas. Estão tão ocupadas que não tem tempo. Ouvir a voz de Deus, ficar parado, sem fazer nada. A gente acha que está perdendo tempo. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter o nosso momento. Nós precisamos ter o nosso tempo. Nós precisamos ter tempo para se dedicar, para ler, para meditar. Porque senão, sabe quando é que Deus vai falar? Nunca. Ou se Ele falar, você está ocupado demais para ouvir. Então a gente começa, sabe, pegando uma via errada. É tudo tão normal, né? Hoje em dia é tudo tão normal. Nós não temos que nos adaptar ao normal. Até porque nós não somos normal. O pastor, ele fala: eu não sou daqui. Quando eu reclamava com ele sobre algumas coisas, eu falava: ai, de que planeta você é? Ele falava: eu não sou daqui. Só para me deixar mais, sabe? Eu não sou daqui. E agora eu entendo isso. Ai, Jesus. Nós não somos daqui. Quando nós começamos a nos acostumar com esse mundo, sabe, quando nós começamos a nos apegar com as coisas deste mundo, com os prazeres, com aquelas coisas que, sabe, borboletas voando, sabe? O nosso mundo não é aqui. A nossa pátria é celestial. E nós temos que estarmos prontas, sabe, a qualquer momento. Porque Ele quer nos levar para perto dEle. Ele quer nos levar para perto dEle. Então, amado, não se conforme com esse mundo. Não se conforme com este século. Mas se renove. Mude a sua maneira de pensar e de agir. Ajude o teu irmão. Se ele está errando, você olha e diz assim: eu também já errei. Eu também já fiz besteira. Eu também já fui rebelde. Eu tenho que entender. Foi como o Senhor falou comigo uma vez lá na cozinha. Eu disse assim: nossa, veio aqui na ponta, sabe, da língua a respostona para eu dar. Mas eu disse assim: ainda está passando pelo processo. Simplesmente isso. E os homens, tá? Precisam também mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar e de ver a mulher. Sabe por quê? Porque ainda tem muito homem que acha que mulher não tem que falar nada. Para que essa mulher está falando? Para que essa mulher está ministrando? Sabe por quê? Porque tem muitos homens que não querem. E aí Deus usa a mulher.
Tem muitos homens que olham para a mulher ainda com uma certa discriminação. Tem muitos homens que não acreditam no chamado de Deus para a vida de uma mulher. Que quer matar, sabe? Aí a mulher tem o chamado, a mulher tem sede de Deus. E o homem disse assim: isso não é para você? Quer se aparecer? Isso é para homem. Gente, se você não acredita no chamado de Deus para a vida de uma mulher, você, homem, tem homem aqui? Você precisa entender Deus. Sabe por quê? Porque isso foi ideia dele. Isso foi ideia dele. Ele não escolheu um homem para Jesus ser gerado. Ele escolheu uma mulher. E Maria foi mãe e foi discípula. Em todo momento ela apoiava Jesus. Em todo momento ela estava junto. Ela sofreu. E sofreu muito. Mas ela não desistiu. Ela foi fiel até o fim. Então, se você não está entendendo algumas coisas, vá prestar conta com Jesus, meu amado. Chama ele para um bate-papo. E diz assim: qual é, Jesus? Que ideia foi essa? Ele vai começar a te explicar. Ele vai começar a falar com você. E aí ele vai começar a gerar em você a sede de conhecê-lo também. Então, homens, apoiem suas esposas. Apoiem suas esposas no reino. Ajude, auxilie também ela. Invista na vida dela. Porque nós não temos que entender nada. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que obedecer. Porque Jesus usa uma mulher, assim como Ele também quer usar você. Amém? Você pode aplaudir aquele que foi gerado. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia.